Despertar cultural. Venturosa de Jesus Marques estava de pé desde as 5 da manhã. O sábado começou cedo para a banqueteira, que precisava entregar uma encomenda de 400 de salgados para o aniversário do filho da dona Lourdes, uma senhora vizinha de bairro que conhecia a fama de boa cozinheira da mulher. Viúva, trabalhava dia e noite para garantir o sustento do lar. No dia anterior, tinha ido dormir de madrugada, após chegar de uma festa onde estava encarregada do jantar. Mesmo cansada, não lhe faltava ânimo para o ofício da culinária. Naquele sábado, não seria diferente. Os preparativos tomavam conta da cozinha no simples barracão localizado na rua Jaime Batista Pereira, no bairro Abadia, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Venturosa fatiava cabeças de cebola branca, dentes de alho, maços de cebolinha, tomates frescos, azeitonas verdes, pimenta e folha de hortelã, com a destreza de quem fazia aquilo com frequência. Em uma vasilha retangular, repousavam peitos de frango cru que logo começariam a ser temperados. A carne moída estava ao lado, em outro recipiente. Caldo de galinha, farinha de trigo e de rosca, óleo, ovos, margarina, sal, leite e fermento estavam separados para a produção das massas dos salgados. A encomenda incluía coxinhas, esfirras, risoles e empadinhas. Os alimentos estavam bem organizados sobre a mesa de madeira que ficava no canto da cozinha, encostada na parede do cômodo. Com agilidade, abria armários, pegava panelas, colocava tigelas sobre a mesa, mexia caldos, media quantidades e salgava comida, sempre cantarolando. Fazia tudo com muito capricho. Antes das 10 da manhã, as massas já estavam prontas, descansando embaixo do plástico filme, enquanto os recheios eram feitos. Quem passasse pela rua sentiria o cheiro da cebola dourando na panela para fritar o frango regado a temperos. O aroma incendiava a casa e balançava o paladar dos filhos de Venturosa, Antônio Carlos Marques e Benedito Carlos Marques. Os dois meninos estavam no pequeno quintal, nos fundos da casa, auxiliando a avó, Josefina de Jesus, a lavar a roupa. Sabiam cozinhar, lavar, passar, arrumar a casa e cuidarem de si mesmos desde muito novos. Foram criados sem nenhum tipo de mordomia. A mãe era uma mulher atarefada e requisitada pelo seu talento na cozinha. Enquanto isso, a avó ajudava a tomar conta das crianças. Antônio Carlos aproximou-se do fogão, espiando o frango dourado que a mãe fazia na panela. Com garfo, tentou pegar um pedaço. Estava salivando para provar. "Menino, tira a mão daí", alertou Venturosa. "Termina de pendurar a roupa, lava a mão e vem desfiar esse frango. Aí eu deixo você experimentar um pouquinho." Pelo resto da tarde, os filhos ajudaram a enrolar, rechear, empanar e fritar os salgados. Vez ou outra, surrupiavam um salgado para matar a vontade, encantados com o sabor das comidas da mãe. Aquele sábado era mais um dia comum para a família. Em Uberaba, Venturosa, mulher negra e de luta, criou seus 2 meninos com a ajuda da mãe, Dona Josefina. Cozinheira e servidora federal da então Faculdade de Medicina no Triângulo Mineiro, hoje Universidade Federal do Triângulo Mineiro, estava incansavelmente na labuta para manter a família. Entrosada na comunidade, era convidada para fazer jantares em casas de famílias de elite uberabense, engenheiros, empresários, médicos, dentistas. Sua comida era frequente também em pontos de relevância social na época, como no Uberaba Tênis Clube, Grande Hotel de Uberaba e Jockey Clube. Espaços que pessoas negras não tinham acesso e que eram frequentados pela alta sociedade. A essa altura, os irmãos Antônio Carlos, nascido em 1953, e Benedito, nascido em 1955, iam convivendo nesses ambientes por via da mãe. O presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, João Eurípides Sabino, reportou-se aos tempos da juventude quando conheceu a cozinheira.
Em entrevista para este livro, contou que Venturosa era boa de serviço e muito creditada por isso. Essa era querida na cidade, o que ajudou que ela encaminhasse os filhos. De acordo com Sabino, era difícil estudar naquela época. Nem todos tinham a oportunidade de ingressar em uma universidade, por exemplo. Mas ela conseguia bolsa, conseguia emprego, conseguia tudo para seus meninos. Se Antônio Carlos foi introduzido no cenário cultural de Uberaba, ele deve tudo à mãe. Ela tinha inserção em todas as áreas culturais de Uberaba. Quando não estava fazendo sua comida em eventos particulares, estava em festas de reis e da congada, onde era cozinheira voluntária nos almoços e jantas para a comunidade. Antônio Carlos frequentou nos anos iniciais da sua formação o grupo Minas Gerais, escola pública e de classe média alta. Na época, a escola dividia as turmas em 4 filas: os atrasados, os mais ou menos atrasados, os adiantados e os ótimos. O menino não entendia o porquê de estar na fila dos atrasados, pois estudava muito e tirava boas notas. Foi aí que começou a sentir o preconceito racial e econômico. Tinha certeza de que o racismo não vinha dos colegas, já que todos se misturavam nos recreios, brincavam juntos e compartilhavam a mesma merenda. Mesmo uma fruta era dividida por várias bocas. Os colegas eram solidários com Antônio Carlos, aluno brilhante em desenho e religião. Gostava dessas disciplinas porque eram as mais livres, sem as famosas filas. Entre as mestras, Dona Hermantina Riciopo, com suas sínteses, e Dona Rosália Bunazar, com sua braveza. Porém, a professora que mais se preocupava com o garoto era Dona Jair, que chamava a mãe Venturosa na escola para acompanhar o desempenho do filho. Apesar do bom relacionamento com os alunos e mestres, a fila dos atrasados o angustiava. Por isso, ele insistiu para que a mãe o retirasse da escola. Queria finalizar o primário, período que vai até o 5º ano em outra instituição. Venturosa levou o filho para a escola estadual Rotary, que o acolheu de braços e coração abertos. Ali encontrou-se, como dizia o ditado, todos falavam a mesma língua. Dona Josefina Bulhões, a figura mais carismática da instituição, despertou o aluno para a arte. Quando aconteciam festas no espaço escolar ou declamações de poesia, diziam: "Chamem Antônio Carlos." Criaram uma bandinha rítmica e ele foi escolhido para coordená-la. Nessa posição, se tornou o ótimo aluno que nunca era reconhecido na antiga escola. Em reuniões com autoridades dentro do ambiente do Rotary, lá estava Antônio Carlos, cantando, declamando, dançando, regendo, ou seja, sempre envolvido em alguma atividade artística. Quando terminou o primário, sonhava em estudar no Colégio José Ferreira, porque era mais perto da sua casa e todos os colegas estavam indo para lá. Mas não foi possível realizar o sonho ginasial. A mãe não tinha condições de pagar. Então foi fazer admissão no Colégio São Benedito, que acabava de ser criado em Uberaba. Em 1965, o Colégio Idealista era inaugurado com o propósito de levar educação para todos, sem distinção. Apelidado de São Bené, o Colégio São Benedito foi criado em Uberaba seguindo os princípios de seu fundador, o professor Minervino Cesarino, que ajudou a fundar o Colégio São Judas Tadeu, posteriormente Rubem Alves. Ao lado dos colegas de profissão, Antônio Mendonça Bilharinho, Raimundo Rodrigues Albuquerque, Orvando Ferreira da Cunha, Ocesano Ferreira da Cunha, César Vanucci e Ivo Martins. Em entrevista ao Jornal da Manhã, no ano de 2014, Antônio Mendonça Bilharinho contou que o São Benedito era um colégio idealista, porque Minervino era idealista e acreditava na educação com o coração aberto. Para o fundador, quem tinha dinheiro estudava, e quem não tinha, estudava também. Era de Ribeirão Preto, de família de posses, também cafeicultores, e fez muito pela educação em Uberaba. Venturosa, mesmo sem dinheiro para pagar a mensalidade, optou por colocar seu filho no São Bené, ao invés do Colégio José Ferreira. E lá, Antônio Carlos iniciou o ginásio
período que ia da quinta à oitava série. Na escola, foi apelidado de Pelé, e como no Rotary, sentia-se em casa. A escola também era particular, mas pelo empenho do professor Minervino, conseguia ser colega dos pobres, apesar das duras críticas à sociedade daquele tempo. Ou seja, quem não tivesse condições de pagar ganhava bolsa de estudos se tivesse boas notas. Esse foi o caso de Antônio Carlos, que nutria uma grande admiração pelo professor Minervino e o chamava de meu grande diretor. Foi ali que passou a traçar seu destino e a buscar na cultura e na educação maneiras de prosperar. Ainda adolescente, já desenvolvia o pensamento de que não precisava continuar por baixo na vida e seu sonho era conquistar sustento por meio da arte e da cultura. Mais do que isso, queria dedicar-se completamente a este universo plural e magnífico, que o permitia ser ele mesmo. Antônio Carlos tinha um lugar no mundo e sabia que era um espaço livre de julgamentos. Já adulto, quando era perguntado sobre seu despertar cultural, fazia questão de lembrar os tempos de São Bené. Logo entrou para a direção do Grêmio Estudantil do colégio. Participava de movimentos culturais e estudantis na cidade por meio do Grêmio. Foi essa movimentação que o levou à União Estudantil Berabense, UEU, entidade representante dos alunos secundaristas, fundada em abril de 1948 por César Vanucci. Antônio Carlos enxergava na UEU um potencial de trabalho importante para os estudantes da cidade. A luta por um ensino de qualidade, mais inclusivo e mais diverso, com foco na educação artística. Em 1969, com 16 anos, tornou-se diretor cultural da instituição. O cerne da União Estudantil eram jogos interestudantis. Como não participava dos esportes, Antônio Carlos percebeu uma lacuna cultural. Em entrevista ao programa Dose Dupla em 2018, ele reforçou que, na época, entendia que faltava alguma coisa para os estudantes. Por isso, começou a trabalhar com poesia dentro da União Estudantil e descobriu que muitos estudantes eram poetas e precisavam mostrar seu talento. Passou a promover concursos de artes plásticas, de desenho, de teatro. Participou também da criação de festivais estudantis de música popular brasileira, MPB, voltado para alunos de todas as escolas públicas e privadas. Na entrevista de 2018, Antônio Carlos destacou que a partir disso foi crescendo e aprendendo, até porque tinha que estudar e ler muito. Esse começo para ele foi muito importante para o seu caminho na cultura. Durante uma roda de conversa sobre cultura, o pintor, desenhista, gravador, ceramista e professor Hélio Siqueira comentou a contribuição do amigo para a sua carreira artística. Abre aspas. Em 1969, Antônio Carlos, à frente da União Estudantil, ele promoveu, imagine só, o primeiro concurso de artes plásticas da cidade em nível estudantil. Isso foi uma coisa muito importante para mim, porque eu gostava de todas as áreas culturais e não sabia para onde ir. Esse concurso foi minha entrada definitiva nas artes plásticas. Ganhei o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Foi aí que eu comecei a fazer os trabalhos de maneira mais séria. Eu nunca vou me esquecer disso. Fecha aspas. Quando finalizou o ginasial, período escolar que vai até o 9º ano, Antônio Carlos continuou os estudos no Colégio São Benedito. Ao mesmo tempo em que fazia o colegial, estudava magistério no São Bené. A escola promovia semana científica, semana da normalista, semana pedagógica, além de ter um excelente time de futebol de salão e uma fanfarra fantástica. A participação do adolescente era ativa, porque entendia que as atividades proporcionavam experiências enriquecedoras para a sua formação enquanto professor. Formou-se nesse ambiente cultural e prosseguiu para o ensino superior nas faculdades integradas São Tomé de Aquino. Como Antônio Carlos gostava de dizer, que fista, grande fista, um novo capítulo iniciava em sua vida.